Olá, já estamos no ar com o seu estilo de vida. Hoje é quinta-feira e nós vamos começar o nosso encontro visitando as nossas redes sociais. Hoje eu vou começar diferente, vamos começar pelo Instagram, @estiloamazonsat, que a gente encontra as fotos, os vídeos, todo aquele conteúdo que você provavelmente já está acostumado a encontrar na nossa rede social. Todo aquele conteúdo que também tem relação com o conteúdo da fanpage, que é o nosso Facebook, mas ainda assim é um conteúdo diferenciado para as pessoas que preferem esse tipo de rede social. Nós temos os looks do dia, a gente tem também aí algumas tentações que a gente vai postando e também os benefícios que a alimentação pode trazer para a gente, uma alimentação saudável, qualidade de vida, tudo aquilo que a gente acha que tem a ver com você e que você vai gostar de conhecer, a gente vai postando nas nossas redes sociais, justamente para compartilhar com o nosso público. Lembrando que você também pode mandar o direct pra gente se você quiser se comunicar, e só tem como se comunicar através do nosso Instagram. Mas além disso, você também nos encontra no Facebook. É claro que o estilo de vida não poderia estar fora dessa ferramenta, né? www.facebook.com/estilovida, e aí você consegue encontrar também todo o nosso conteúdo da fanpage. E os conteúdos da fanpage, como eu já disse, são basicamente os mesmos conteúdos do Instagram, só que de uma forma mais detalhada, porque a gente consegue conversar com um pouco mais de tempo quando a gente abre o nosso Facebook. E você provavelmente já sabe disso, você já manda as suas mensagens. Lembrando que a nossa fanpage também é um espaço para você enviar suas participações relacionadas ao tema do dia, ou então a um tema que você gostaria de ver no estilo de vida. Você pode mandar pra gente, que a gente traz para reunião de pauta, analisa e encontra uma forma de te informar daquilo que você quer saber. Porque, como eu sempre digo, é muito mais divertido a gente assistir alguma coisa quando a gente tem certeza que vai estar lá um assunto que nós pedimos e que é do nosso interesse. Além disso, todas as nossas dicas de saúde e de bem-estar você também encontra no nosso Facebook. E também é importante frisar, lembrar, não podemos esquecer que toda dica de saúde é uma dica de saúde importante, mas pode ser que o seu corpo, o seu organismo, o seu cabelo ou a sua pele precise de alguma coisa específica para ela. Então, se você não tem certeza que você pode utilizar algum procedimento que a gente posta, ou se você não tem certeza que esse produto é compatível com o seu tipo de corpo, visite o seu médico primeiro e peça a instrução dele, que com certeza vai ser muito mais fácil de você se cuidar. Além disso, você pode enviar todas as suas participações para o nosso WhatsApp. 92 é o código daqui de Manaus, 98111-4512 é o número da nossa produção. E é claro que eu já estou esperando pela sua pergunta, pela sua participação, pelo seu questionamento, pelo seu depoimento ou simplesmente pelo seu bom dia. Porque meu dia começa muito mais animado quando vocês já começam conversando comigo, e aí eu sinto que nós estamos construindo esse programa juntos. Hoje nós vamos falar sobre os olhos, sobre a visão. É muito importante. Imagina, por exemplo, se você sempre enxergou e de repente você para de enxergar. Ou se você enxerga muito bem, e eu espero que sim, imagina se você tivesse nascido sem esse privilégio que é a nossa visão. Talvez fosse normal porque você já conheceria o mundo dessa forma, mas quando a gente perde a nossa visão por descuido, aí o problema já é pior e a gente com certeza demora a se acostumar. Para isso nós trouxemos o oftalmologista Neusimar Pinheiro e ele vai explicar tudo sobre a nossa visão hoje. Bom dia, doutor. Bom dia, Isabelle. É um privilégio estar aqui no Estilo de Vida mais uma vez, e eu quero dar o bom dia ao telespectador da Amazonsat no Brasil inteiro. Estou à disposição para falar sobre os cuidados com a visão. Então, falando sobre os nossos cuidados, sobre as nossas visões, na realidade, parece que as pessoas não têm tanta preocupação assim como as outras partes do corpo, né? A gente cuida, por exemplo, até do cabelo, a gente cuida das unhas, a gente cuida, de repente, da barriga, a gente cuida da pele, a gente cuida de todas as partes, mas do olho a gente acha que não é tão necessário assim cuidar. Por que será que isso acontece? Olha, eu acho que isso é uma situação que a gente tem que levar em consideração. As pessoas fazem a revisão no carro, no seu automóvel, e esquecem de fazer a revisão no seu principal instrumento de trabalho, que é o seu corpo. Então eu acho que é importante não só para a oftalmologia, mas para todas as especialidades médicas, lembrar para você que está me vendo agora, que é legal que você procure o seu médico, não só o oftalmologista, mas o cardiologista, no caso da mulher, o ginecologista ou o endocrinologista, periodicamente, e de preferência, Isabel, estando bem de saúde. Não é legal você ir já estando com o problema, é melhor, sempre melhor, prevenir.
E isso, acho que a mensagem que a gente deve deixar, se for talvez a mais importante de todas, você que está me ouvindo agora, se faz tempo que você não vai ao seu oftalmologista, vá ao seu oftalmologista, leve o seu filho. É importante levar as crianças com menos de 7 anos, é importante que os adultos acima de 35, 40 anos, principalmente os que têm história familiar de doenças oftalmológicas, por exemplo, uma doença que é extremamente prevalente, que é o glaucoma, que eles procurem fazer uma avaliação oftalmológica periódica, peça para o seu oftalmologista verificar a pressão ocular e, mais importante do que isso, peça para ele fazer um exame do fundo do olho. Então, engraçado, esse exame do fundo do olho, a gente imagina que só precisa fazer quando já é idoso ou então já tem uma idade avançada. Na realidade, eu acredito que a maioria dos exames e a maioria dos cuidados relacionados à visão, a gente só dá atenção depois de um certo tempo, né? Porque precisa usar um óculos, e aí você fica assustado. Por que eu preciso usar óculos se eu sempre li muito bem, se eu sempre enxerguei as coisas muito certas, né? E aí, de repente, alguém te passa um exame de fundo de olho quando você ainda é jovem. Por quê que eu tenho que fazer esse exame se eu ainda sou tão jovem? Porque você precisa se prevenir e se cuidar desde cedo. Então, ninguém está, digamos que, suspenso ou então a salvo das doenças que podem acometer o nosso olho. De forma alguma. Então, assim, a prevenção, ela na verdade, ela deve começar até antes do nascimento. Então, a prevenção começa com o pré-natal. Ao nascer, existe um exame que ficou consagrado, que as pessoas conhecem como o famoso exame do olhinho, que o neonatologista já está treinado para fazer. Então, esse exame, ele vai testar o reflexo do fundo do olho. Então, seria, teoricamente, não um exame diretamente do fundo do olho, mas um exame indireto do fundo do olho, através do qual o neonatologista já suspeita se há alguma coisa diferente ou não. Se houver alguma coisa diferente, deve ser feito o encaminhamento imediato para o oftalmologista. E aí sim ele vai fazer o exame completo do fundo do olho, mesmo no recém-nascido. Então é importante frisar que é fundamental que desde os primeiros momentos da vida e nos primeiros anos é muito importante para as pessoas saberem que é fundamental levar as crianças, mesmo aquelas que teoricamente estão indo bem na escola. Porque às vezes ela pode ter alguma deficiência em um dos olhos só. E ela está num momento fundamental para a formação da visão. Então a criança nasce com a visão deficiente, ela vai se consolidando com o passar dos anos. Até os 7, 8 anos de vida, o olho precisa de estímulo para poder desenvolver uma conexão saudável entre o próprio olho e o cérebro. Então, só para a gente concluir essa nossa primeira intervenção, a visão ela não se processa no olho, ela começa no olho. O olho nada mais é do que um receptáculo de luz. A luz é o fundamento essencial para a visão. Sem luz ninguém enxerga, mesmo as pessoas que têm a melhor visão. Então o olho capta a luz e transforma a luz em estímulos elétricos que são conduzidos para o córtex occipital, que é na parte de trás da cabeça, onde toda essa gama de estímulos é interpretada com os nossos arquivos. E a gente interpreta as cores, as formas, as distâncias e as faces conhecidas, os locais conhecidos através desses arquivos que nós temos no nosso cérebro. Então o olho é nada mais, nada menos do que isso. A gente precisa ter essa conexão ágil. E essa conexão depende, como eu já disse, do estímulo nesses primeiros anos de vida. E o estímulo é justamente a boa captação da imagem. Bom, então imagina que nós somos... a gente tem uma criança e essa criança começa desde muito cedo da forma que ela deveria começar. E a mãe faz o teste do olhinho, a criança vai crescendo e ela vai indo regularmente ao oftalmologista. Qual é a primeira doença ou então o primeiro, digamos que, problema ou a primeira anormalidade que a gente poderia encontrar, por exemplo, no processo de uma criança? O que normalmente surge desde muito cedo? De uma forma geral, não só em criança como em adultos, o que mais leva à procura ao consultório médico oftalmológico são os chamados erros refracionais. Exemplo, miopia, hipermetropia e astigmatismo. O astigmatismo é especial porque ele pode vir associado tanto à miopia quanto à hipermetropia. Então, uma criança na fase pré-escolar, digamos aí com 2, 3 anos de idade, que já apresenta alguma dificuldade, às vezes a própria professora, ou a própria mãe, ou o próprio pai já notam alguma coisa. Então, é um momento oportuno de levar para o oftalmologista. A gente recebe muitas crianças que chegam no consultório e às vezes apresentam graus de miopia mesmo, que não é tão comum a criança com menos de 5, 6 anos de idade apresentar miopia, mas acontece.
E é relativamente frequente a gente pegar crianças que apresentem algum grau de astigmatismo, que a gente precisa prescrever óculos, e em alguns casos também hipermetropia. Agora, um outro aspecto importante, além da necessidade do uso do óculos, são aquelas crianças que apresentam desvios na fixação, o chamado estrabismo. Então, essas crianças, quando tem um olho que está alinhado, fixando o objeto que ela quer olhar, e o outro está desviado, nessa fase inicial, nesses primeiros 7 anos, isso pode prejudicar esse olho que não está sendo estimulado. Como eu disse anteriormente, para que haja uma conexão entre o olho e o cérebro, é preciso que haja estímulo, e o estímulo é justamente a captação da luz. Se essa criança tem um olho que está fixando e o outro está desviado, esse olho que está desviado não está recebendo estímulos. Se você deixa para levar essa criança após 7, 8 anos de idade, esse olho provavelmente já não vai ter mais a mesma capacidade que o outro olho. Então é importante levar nos primeiros anos. Nós temos especialistas em estrabismo, às vezes o tratamento só com a prescrição do óculos ajuda muito a criança. Em alguns casos, além da prescrição do óculos, você precisa fazer o estímulo. Que estímulo é esse? Você precisa ocluir o olho para forçar o outro olho a fixar e receber o estímulo. Então, às vezes, você precisa usar tampão nas crianças. E em alguns casos, quando não há condição de resolver nem com óculos, nem com tampão, às vezes você é obrigado a indicar a cirurgia para promover o alinhamento dos dois olhos nas crianças que têm desvio ou estrabismo. E no caso é por isso que às vezes a gente encontra aquelas crianças bem pequenininhas com óculos, né? E às vezes a gente não entende. Nossa, mas é tão pequeno, por que usa óculos? Porque a ideia que a gente tem, na realidade, na maioria das vezes, em relação ao óculos e em relação à nossa visão, é justamente essa, que você vai perdendo com o tempo e que é natural deixar de enxergar. Mas, na realidade, não é natural deixar de enxergar, né? Se você cuida da sua visão desde cedo, se você se previne, provavelmente a perda dessa visão não vai acontecer. Ontem mesmo chegou uma criança de 5 anos no meu consultório com 3 graus de astigmatismo. Então, essa criança com 5 anos, eu sei, a visão dela ainda está em formação. Então, ela vai receber uma imagem que vai chegar no olho dela distorcida. Então, essa imagem não é a ideal para estimular a conexão do olho com o cérebro. Então, a gente precisa diagnosticar e tratar. Como é que trata? Passando óculos. Então, independente da idade, a gente tem que saber o que é bom para aquele paciente. Então, às vezes, a gente pega crianças que nos obrigam a indicar a correção visual, o óculos. É claro que a gente não vai indicar para todas as crianças. Por exemplo, a criança que tem um grau pequeno de hipermetropia e não tem estrabismo, o olhinho da criança consegue compensar facilmente. Ou, às vezes, até um pequeno grau de astigmatismo também não vai fazer tanta falta assim. A partir do momento que ela se torna adolescente, que melhora, aumenta a sua necessidade intelectual, ela precisa estudar mais, precisa ler mais, precisa ir mais na internet, aí talvez seja o momento de passar o grau do óculos. Agora, a gente precisa ter certeza que os 2 olhos da criança estão bem desenvolvidos e que ela tem uma visão normal para a idade dela. E o interessante é que, na realidade, já é socialmente complicado para essa criança desde muito cedo. Porque a gente conversa muito sobre os valores impostos pela sociedade, a gente conversa muito sobre esse padrão de estética que não deve existir, e a gente até traz sempre para a nossa conversa que as crianças são muito livres disso. Então, que uma criança brinca com outra tranquilamente, sem muito problema de se uma é gordinha, se a outra é magrinha, e enfim, elas se identificam como crianças e como crianças elas estão ali no ambiente e formam aquele núcleo social. Mas quando você diz para uma criança que ela precisa usar óculos, aí já começa, né? Eu não quero ser 4 olhos, eu vou ser feio, eu não posso ir para a escola de óculos, e é uma complicação porque às vezes a própria criança se recusa a usar. Mas eu digo o seguinte, eu tenho 2 filhas, uma de 18 e uma de 16, e eu vejo entre elas hoje uma tolerância muito maior. Eu digo com certeza que quando eu era criança, a gente fazia muito bullying com as crianças que usavam óculos. Sem nem saber que era bullying, né? Não existia essa palavra ainda, mas a gente fazia. Hoje, eu tenho certeza que nas escolas isso já está... uma coisa, claro, que a criança, principalmente o adolescente, não quer usar óculos, não gosta de usar óculos. Então, a gente vai criar algumas alternativas. Se houver cooperação dos pais, se houver entendimento, a gente pode, eventualmente, em alguns casos, indicar uma lente de contato, por exemplo, né? Mas é claro que uma criança pequena, com 4, 5 anos, a não ser em casos excepcionais, você não vai indicar lente de contato. Existem casos, as crianças que têm diferença muito grande de grau de um olho para o outro, a gente chama isso, tem um nome bem grande, chama anisometropia. Quando você tem uma diferença acima de 4, 5, 6 graus, e às vezes a diferença é grande mesmo,
não tem como corrigir com óculos. Então, às vezes, em alguns casos, você indica a lente de contato mesmo em crianças de tenra idade, mas são exceções. Então, quanto à questão de 4 horas, eu acho que a questão passa pelo pai, pela psicologia, passa pela professora, passa pela colocar na sala de aula. E hoje, tem crianças, às vezes, que chegam, ao contrário, chegam no consultório e querem usar óculos porque a coleguinha usa também. Então, tem o outro lado. Bom, nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas eu estou esperando ainda pela sua participação. Lembrando que 92 é o código daqui de Manaus e 9811-4512 é o número da nossa produção. A gente volta já.